Todo mundo está melhorando. Esse é um desafio muito grande de me mostrar que eu existo. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV, e hoje eu vou reagir ao vídeo Jacan Pistola, 10 momentos que tiraram o chefe do sério, e a gente vai ver se esses momentos servem ou não para ilustrar diversos conceitos da comunicação não violenta, e também a gente vai tentar descobrir quais são os possíveis sentimentos e as necessidades das pessoas envolvidas, né? Vamos tentar descobrir o que elas estão vivenciando, para a gente ter mais ideia, né, de quais são as necessidades mais comuns em certos contextos. Então, vamos lá para esse vídeo. Para de usar esse óleo. Para de usar esse óleo gorduroso dentro da comida. Tá me ouvindo? Cara, isso você tem matou. Isso você tem Para de matou. usar esse óleo. Para. Para ele. Para. Você tá falando que ele não pode. Ele não tem Ele pode. Ele para. Muito sujo. É errado. O que você tá falando? Não está claro para mim aqui a questão do óleo ainda, mas se ele está dizendo que o óleo está sujo, eu estou supondo que ele gostaria que o rapaz, né, utilizasse um óleo diferente, um óleo novo, suponho, e aí no sentido de atender a necessidade de higiene, provavelmente, ou se tiver relacionado à qualidade da comida, pode ser uma questão também de competência ou eficiência, né? Mas eu voltaria na necessidade de higiene, eu acho que é bem explícito, né, quando a pessoa fala isso está muito sujo, que a necessidade que ela quer atender é a necessidade de higiene. Estou aqui para mudar as coisas. Estou aqui para as pessoas me ouvir. Ele provavelmente está vivenciando sentimentos ou de indignação, ou de frustração, ou de raiva, né? Pegar o óleo aqui, dentro dessa fritadeira, para fazer a comida dentro dessa frigideira. Então no caso está realmente falando de reutilizar, né, o óleo que foi fritado para usar em outra comida. Então, eu acho que a necessidade de higiene é que casa melhor com essa situação. Uma p*** vergonha. Enquanto a gente faz Ele parece bem comida, indignado. o óleo limpo dentro do frigideira. Só que ele não quer, a partir de agora ele para, ele faz do jeito que eu quero. Aqui provavelmente está ligado a necessidades ligadas a influenciar pessoas, pode ser a necessidade de poder, por exemplo, né? Ou a necessidade de respeito, dependendo de como ele está interpretando a situação. Na Índia. Tem outras necessidades também, a necessidade de cooperação, de suporte, etc. Mas todas elas giram em torno dessa ideia, né? De influenciar pessoas, necessidade de poder. Nossa cultura, a gente respeita muito uma pessoa que tem mais idade que você. Como um pai, ele. E eu fico muito triste ver que pessoas não estão te ouvindo ele. Eu achei interessante isso que ele expressou aqui, porque ele expressou o que ele estava vivenciando, né? Ele não expressou, eu acho isso errado, que seria um pensamento. Ele expressou, eu me sinto triste vendo isso, né? E no caso, apenas a gente não expressaria a interpretação. Com a interpretação, as pessoas não estão ouvindo ele. E o que aqui realmente aconteceu? O que realmente aconteceu é que o Jacan teve dificuldade de atender a necessidade dele de empatia, né? Ou seja, a necessidade ligada a ser compreendido, ser ouvido. A fritadeira para fritar. O óleo e lá é o manteiga para cozinhar. Isso, manteiga. Eu gostaria que todo mundo se força para um pouquinho português. Isso é Além da necessidade de empatia, né, das pessoas entenderem o que ele gostaria que elas fizessem, provavelmente tem uma necessidade de clareza dele, né, dele entender o que está sendo dito de volta. de cozinha. Não é difícil se forçar. Não é difícil limpar uma cozinha. Não é difícil de respeitar as regras. Porque vai ser difícil de ficar aberto. Fico frustrado, ele não tá bem, ele não tá legal, não tá. Interessante, né? Ele trouxe de novo uma consciência de sentimentos, né? Ele não está dizendo os pensamentos, as interpretações do Jacan, ele está dizendo o que ele acredita que o Jacan está vivenciando, que é o sentimento de frustração Feliz com o serviço. e de infelicidade, né? Suponho. Nada de óleo. Eu nunca vi na minha vida, cara. O cara pega o óleo da fritadeira, sujo, para usar para fazer a comida. Eu nunca vi isso. Eles estão me... Isso provavelmente é um sentimento ligado à indignação mesmo, né? À revolta. E essa frase eles estão me ignorando a interpretação, né? A gente não usa essas palavras, esses termos que insinua a intenção do outro, né? Então, o que a gente pode falar é da gente, tipo, eu me sinto indignado porque eu não estou conseguindo atender minha necessidade de empatia, eu não estou confiante de que eles estão entendendo o que eu estou querendo dizer, ou que eles estão prestando atenção, enfim, pode ser uma necessidade de atenção também, né? Mas
a gente não expressaria dessa forma, tá? Eles estão me ignorando. Ignorando. Todo mundo está me ignorando. Esse é um desafio muito grande de me mostrar que eu existo. Então ele está expressando aqui provavelmente um desespero dele, né? Uma indignação de quão difícil está sendo para ele atender essa necessidade de atenção, de respeito, de empatia. Pensa que eu não sou idiota. E é que ele está racionalizando, né, esse desconforto dele com pensamentos, né, de julgamentos. Ah, eles estão me ignorando, eles acham que eu sou idiota. Mas isso aqui a gente está interpretando, a gente está tentando descobrir a intenção dos outros, né? E é isso que a gente evita fazer em CNV, porque a gente acredita que isso não ajuda a gente a se conectar com as pessoas e realmente entender o que está acontecendo, né? Isso distancia a gente de resolver as situações. Mas ele entende o português. Não impostei 4 anos aqui. Não entende o português? Você entende o português? Mais ou menos. Trabalho de chinelo, gente. Bermuda é chinelo. Tudo que eu gosto. Tudo que eu... Bom, aqui aparentemente é uma ironia, né? É muito difícil saber quais são as necessidades ligadas por trás de uma crença, né? Então ele tem uma crença aqui de que chinelo e bermuda não são apropriados para esse tipo de local de trabalho, né? E aí quais são as necessidades por trás de uma crença pode ser das mais diversas, porque crenças têm essa flexibilidade, né? A forma como a gente interpreta as coisas pode afetar necessidades muito distintas. Então pode ser uma necessidade de respeito, pode ser uma necessidade de eficiência, de competência, pode ser uma necessidade de estética, né? Ele prefere esteticamente uma certa roupa. Pode ser uma necessidade de segurança, se ele acredita que, por exemplo, o chinelo pode causar mais acidentes. Então, por trás de uma crença pode ser necessidades muito diversas. Então aqui para mim não está claro exatamente qual seria a necessidade, mas se eu fosse tentar criar uma conexão com o Jacan e tentar descobrir qual é a necessidade, eu iria tentar uma dessas que eu mencionei, né? Provavelmente começando pela de segurança, porque a necessidade é o que eu acredito seja mais forte, né? Então se ele realmente acredita que isso pode causar um acidente, teria muito mais peso para ele ter essa crença do que se fosse só um apreço estético dele. Ah, eu não acho bonito bermuda, né? Então eu acredito que seria outras necessidades mais fortes, né, que estariam respaldando essa crença, digamos assim. Eu amo, tá aqui. Eles vão deixar as comandas aqui, eles vão pegar a... Já vai mudar de restaurante aqui do próximo episódio. Eu já queria fazer um comentário aqui, no sentido de que as pessoas, né, você que está assistindo pode estar se perguntando, tá, Jeta, mas espera aí, a gente vai ouvir sentimento, necessidade que a pessoa está vivenciando, como é que a gente faz isso num ambiente de alta pressão, né, como uma cozinha, tipo, tá todo mundo, né, numa urgência de entregar os pratos, tá todo mundo sob pressão, com muita tensão, como é que a gente vai parar e falar, já que você está frustrado porque você tem necessidade de higiene, você gostaria que eu não usasse o óleo, enquanto as comidas estão aqui tudo, né, no fogo e tal. Enfim, então nessa situação de alta pressão, situação que a gente tem muito pouco tempo para estabelecer conexões, né, o que a gente sugere? A gente sugere que essas conexões elas sejam estabelecidas antes ou depois desse horário de trabalho, pode ser até num outro dia, né? No sentido de que a gente teria um momento ou para se preparar, se for antes, né? Ou um momento para considerar o que aconteceu, né, e refletir sobre o que aconteceu se for depois. E aí nesse momento é que a gente vai criar essas conexões, e a gente vai dizer, Jacan, então naquele momento você ficou muito frustrado, porque você tinha necessidade de higiene, você gostaria que eu usasse o óleo de outra forma, não sei o que lá e tal. Então a gente vai criando esses laços com as pessoas, e a gente vai entendendo, né, o que afetou elas naquele momento, ou então se a gente está se preparando para uma situação que ainda vai acontecer, a gente já pode criar uma linguagem de CNV idiomática. O que é esse uso idiomático da CNV? É quando a gente expressa uma única palavra, uma frase, que ela em si não apresenta explicitamente os componentes da CNV, mas que a gente já acordou, a gente já tem clareza do que é que essa palavra significa. Ou seja, vamos supor que a gente tem uma situação de que tem dois amigos, né, tentando aprender comunicação não violenta, começando o processo de aprender. E aí, uma dessas pessoas, ela tem uma mentalidade muito de exigência, né? Ela tem um apego muito grande às estratégias que ela quer, né? Então ela tem dificuldade de ver pedidos, né, com essa flexibilidade de estratégia, ou seja, eu peço essa coisa, mas se você tiver uma necessidade que não está sendo atendida com esse meu pedido, a gente tenta achar outra solução. Então essa pessoa ela não tem essa clareza e ela vê tudo como exigência, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e não tem outra escolha, né? Então, essa pessoa, a outra no caso, né, que ouve essas exigências, ela vai ter muita dificuldade de atender a necessidade de autonomia dela. Então ela pode virar para essa primeira pessoa que expressa muitas exigências e dizer, olha fulano, eu vejo que é desafiador para você, né, conseguir expressar seus pedidos sem ter esse apego
a estratégia, né? Então eu gostaria de ter uma forma de me comunicar com você que eu mostrasse para você, eu trouxesse a clareza para você, né, de que você está expressando uma exigência para que você possa daí transformar essa exigência num pedido, né? Então será que poderia ser assim? Toda vez que eu acreditar que você possa estar expressando uma exigência, eu digo para você, você vai me bater se eu não fizer isso? Né? E aí toda vez que eu disser isso, você já sabe que eu estou querendo dizer que eu estou muito preocupado com minha necessidade de autonomia, porque eu tenho medo que você possa estar expressando uma exigência e eu atendo minha necessidade de contribuição, trazendo essa clareza para você me confirmar se era uma exigência ou se era um pedido, né? Então, perceba que tudo isso que eu falei agora, a gente pode resumir nessa frase de tipo, você vai me bater se eu não fizer, né? E aí isso vira um código, né? Uma referência interna, digamos assim, entre essas duas pessoas. Então toda vez que essa primeira pessoa pedir alguma coisa pra outra e falar, ô fulano, pega lá água pra mim. Aí esse fulano vai e vira e fala, você vai me bater se eu não fizer isso? Aí a pessoa vai pensar, será que eu fiz uma exigência agora? Aí vai dizer, bom, era uma exigência, mas agora é um pedido, você pode pegar uma água pra mim? Né? Tem alguma necessidade sua que impede você de pegar uma água pra mim? Então a gente pode usar essas expressões, né, que pra quem tá vendo de fora, que não tem um contexto, elas não têm os elementos da comunicação não violenta, mas, uma vez que esse contexto já foi estabelecido, a gente já criou uma conexão, a gente já tem clareza, né, do que é que essa expressão vai significar, né? E ambos estão confortáveis em usar essa expressão, né? Não atende a necessidade dos dois usar essa expressão para encurtar a situação. Então, esse é o uso idiomático da CNV, tá? Então, nessa situação de caos, digamos assim, né, de alta pressão, a gente iria criando com o passar do tempo várias expressões idiomáticas para expressar diferentes necessidades e diferentes questões que são recorrentes, né? Então, se um cliente reclamou de alguma coisa, ou se a gente está muito desesperado para que um prato fique pronto logo, a gente pode ter diversas expressões, né, que já indique isso tudo, né? Já indique, por exemplo, o cliente reclamou e eu estou muito preocupado em atender a minha necessidade de eficiência, né, de entregar o prato a tempo desse cliente, e eu estou desesperado para saber se esse prato vai ficar pronto a tempo. Tudo isso pode ser dito em tipo, acelera aí, né? Então, se a gente combinar, se a gente estabelecer uma conexão antes, né, de que essa expressão significa todas essas necessidades, o outro vai conseguir ouvir essas necessidades quando ele ouve essa expressão, ao invés de ouvir um julgamento, ao invés de ouvir uma crítica, ao invés de ouvir uma ofensa. Então, é essa a diferença, né? Todas as palavras, elas só têm significado na nossa cabeça. Então, se a gente pega uma palavra, né, que poderia ser facilmente interpretada como julgamento, ou como uma crítica, ou como uma ofensa, mas a gente cria uma conexão, né, entre essas duas pessoas e a gente define que essa palavra agora significa um certo contexto, né, certos sentimentos, certas necessidades, pronto, agora você tem uma CNV idiomática e você tem uma forma de se expressar com muito mais rapidez, né, todas aquelas necessidades e sentimentos que estão naquele contexto. Então é dessa forma que eu sugeriria que a gente lidasse com ambientes de alta pressão, que a gente tivesse momentos ou antes ou depois, ou num dia separado, para estar estabelecendo essa conexão entre os funcionários, né, os colaboradores, as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho, para estabelecer essa CNV idiomática, tá? Porque realmente não é cabível, não atende a necessidade e eficiência das pessoas a gente expressar todos os componentes da CNV quando a gente precisa expressar tudo com muita rapidez, né, para atender outras necessidades, como a necessidade de ligadas a essa urgência, né, ligadas à competência e à proteção contra críticas, de entregar o prato no tempo hábil, etc. Enfim, então espero ter esclarecido, né, como a gente tem essa ferramenta disponível, que é a CNV idiomática para essas situações de alta urgência, alta pressão. Como é a comanda que vai chegar, vai aqui. Tá. Ó, mesa 6, uma lá Não. Você deixa as comandas aqui, você. Você não entra aqui dentro. Qual é a expressão, que horário? Não, o horário não... Eu quero que você bote. Olha bem, me dá uma caneta. Bom, provavelmente o Jacan aqui está expressando a estratégia que ele sugere para atender a necessidade de organização de todos, né? E eu já queria comentar, né? Se você gostou da dica que eu dei lá sobre CNV idiomática, já deixa um like nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar ele, né? E eu fico muito feliz de pensar que essa ferramenta tão poderosa da CNV pode estar chegando a mais pessoas com a sua ajuda. Então eu agradeço muito se você puder me dar essa ajuda. E então eu vi aqui uma necessidade de organização nessa situação, né? Vamos ver para onde vai isso aqui. Quantas pessoas tem na mesa 6? 4. 4 packs. 5,25. Eu vou ser esquiva comando. Embaixo, mesa 6. Esse que eu quero. Ele voltou? Voltou. Gente, põe. Mãe, ele quer horário, mesa. Não vai ficar olhando no relógio na hora de comandar. Vai lá, resolve você lá, como o Jacan quer. Eu achei exagero colocar quantas pessoas tem na mesa. Eu não tô cobrando couvert, não tô cobrando entrada. Porque é assim.
Bom, ela revela uma estranheza, né? Ela não entendeu provavelmente a necessidade de clareza dela para entender por que o Jacan acredita que essa estratégia de colocar todos esses dados na comanda seria, né, produtiva, aumentaria a eficiência, atenderia a necessidade de organização, de eficiência, etc. Então, vamos ver como ela vai expressar essa necessidade de clareza dela. Assim mesmo. E foi o Gui, entendeu? Foi o Gui que coloca embaixo. Eu sou para o quê? Português, árabe? Fazer. Francês. Então vai. Bom, eu vejo aqui que o Jacan provavelmente tem uma necessidade de, talvez, empatia, né? De ser compreendido no que ele foi dito, né? E ele parece estar bem puto, né? Vamos dizer assim, em não entender essa necessidade. Ela trouxe um pouco de humor irônico, né? Quando ela falou francês aqui, o que me sugere provavelmente uma necessidade de gentileza, né? Ela gostaria que o Jacan expressasse as coisas que ele está expressando de uma forma que atenderia a necessidade de gentileza dela, o que pode significar um tom de voz mais equilibrado, né? Uma fala mais calma, enfim, a gente não vai saber exatamente, mas foi essa necessidade que me veio à cabeça com a expressão dela. E faz tudo de novo. Mesa 10 aí, ó. Ó, ela tá o bife de porco, um em cima do outro. Olha, o que eu vou fazer? Por que você não pega o lugar dele um dia? Pega o lugar dele um dia e faz. E depois você vai entender o que você precisa fazer. Mesa 10. Provavelmente a necessidade dele quando ele perguntou o que é para fazer, né, seria uma necessidade talvez de clareza, mas não sei, me parece que tem mais coisa nesse contexto, né, já tem um desconforto prévio, talvez uma necessidade de autonomia, não sei, foi um clipe muito curto para entender melhor o contexto. Se for o lugar dele, para meu filho, é isso que a gente vai crescer? Nessas situações de conflito verbal, digamos assim, né, geralmente os sentimentos são bem semelhantes, tá? De frustração, de raiva, de indignação. Então, eu não estou repetindo muitos sentimentos porque eles são mais ou menos os mesmos, tá? Pelo menos aparenta ser o mesmo. Você quer que eu pegue e jogue fora? O frigideiro? Então vamos jogar fora. Então joga, Então joga fora. então joga. Joga tudo. E fecha o restaurante todo mundo embora. E meio cliente embora. Isso provavelmente foi um comportamento trágico, né? Eu acredito que arremessar a frigideira assim torna mais difícil dele atender as necessidades dele, né? Então, esses são os comportamentos trágicos, né? Aqueles que a gente faz eles tentando atender a necessidade, que provavelmente pode ser uma necessidade de autonomia, ou de respeito, ou de poder, ou de empatia, e a gente vai fazer uma coisa meio que tentando de alguma forma expressar essa necessidade dessas coisas, né? Mas as chances são que a gente ficou mais longe ainda de atender essas necessidades, né? E aí é nesse sentido que o nosso comportamento, né? Quando a gente fala que todo comportamento vem de atender necessidades, as pessoas acham que é uma relação racional, né? Que a gente sempre se comporta da forma mais racional possível para atender as nossas necessidades, mas às vezes a gente está sob efeitos de desespero, né, sob efeitos de raiva, e a gente não se comporta das maneiras mais produtivas em relação a atender as nossas necessidades, né? E é por isso que as pessoas agem de formas tão trágicas. E por esse vídeo eu vou ficando aqui, para ele não ficar muito longo. A gente continua ele no sábado que vem. Eu te agradeço muito por ter me acompanhado até aqui. Deixa seus comentários aí se ficou alguma dúvida. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais.